Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, assistiram o curta Vinil Verde do Kleber Mendonça Filho que eu indiquei para vocês no último vídeo? Aquele de terror que ele usa fotografias e a narrativa falada? Bom, espero que tenham conseguido assistir e que tenham gostado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre curta-metragem, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o tema do programa deste mês. O direito que nós temos de nos expressarmos por meio de nossa cultura. Muito bem, dentro dessa expressão nossa cultura, cabem um monte de coisas. Cabe aquela receita especial que sua família inteira adora, cabe a sua religião, a sua religiosidade, cabem as festividades que você e sua família comemoram, o jeito que vocês comemoram, os estilos musicais que vocês gostam e tantas outras questões. Mas em resumo, é tudo aquilo que a gente é e vive nas relações com a nossa família e com a sociedade que muito nos influencia. Tudo isso vai formando os nossos gostos, nossos valores, certo? E a arte? A arte vai fazer parte de cada cultura, certo? Nós já conversamos aqui que a arte, com suas diversas linguagens, a dança, a música, o teatro, as artes visuais, o cinema, vão ser meios aí pelos quais os artistas e as artistas vão se comunicar e se expressar, não é? Vão retratar o seu cotidiano, a sua cultura, vão trazer as suas críticas. Por exemplo, vocês conhecem o samba e o forró, não é? Óbvio, né, Ângela? Mas vocês sabiam que o samba, lá nos seus primórdios, ele foi muito utilizado para denunciar as injustiças sociais? E vocês sabiam que no forró falava-se muito da cultura local? E ainda, gente, nós temos muitos artistas visuais que utilizaram aí esses dois estilos musicais, o samba e o forró, nas suas obras. Não só, outras manifestações artísticas e culturais também, como Bumba Meu Boi, Maracatu, a ciranda, festa junina. Mas o que eu quero dizer é que todos esses artistas retrataram a sua cultura, não é? Vamos ver algumas obras visuais sobre essas manifestações artísticas? Vamos saber um pouquinho mais sobre o samba e o forró? Bom, tanto o samba quanto o forró são expressões da cultura brasileira. Os dois estilos surgem do encontro de pessoas que desejavam estar juntos e juntas de seus companheiros e companheiras, tanto para festejar, dançar e cantar, quanto para compartilhar as suas realidades também nas letras das músicas, as partes boas dos amores e das religiosidades ou as partes ruins, como as injustiças sociais. Ambos os estilos nasceram da mistura de outros ritmos e festejos, muitos deles de origem africana. O forró é tipicamente nordestino e, até onde se sabe, o samba nasceu no Rio de Janeiro por meio de migrantes que vieram da Bahia e se reuniram em determinados pontos da cidade. Como toda expressão artística e cultural, eles foram se modificando, se misturando com outros estilos e estão aí até hoje, no Brasil e no mundo afora. Enquanto eu falava, vocês foram vendo obras de dois artistas brasileiros. Esse é o J. Borges, um artista pernambucano que fez muitas xilogravuras sobre as manifestações culturais do Brasil, do Nordeste, como o forró, o maracatu, Bumba Meu Boi. Lembra que eu falei das misturas? E esse é o Heitor dos Prazeres, um artista carioca lá do Rio de Janeiro, que pintou diversas manifestações culturais também, principalmente o carnaval, o samba. Olha que legal, gente! É muita alegria, não é? E aí, gostaram?
Bom, quando a gente dança e a gente canta, a gente também está se expressando por meio da nossa cultura. E quando criamos obras visuais, desenhos, pinturas, xilogravuras, esculturas, e quando fazemos uma peça de teatro, e quando fazemos um curta, sim, não é? Já pensaram em fazer um curta sobre o estilo musical preferido de vocês? Será que a gente podia dizer que esse mini vídeo que eu trouxe essas obras e fui contando um pouquinho da história poderia ser um mini documentário? Talvez eu poderia ter explorado mais a história ou então as obras, trazido um pouquinho da história dos artistas, mas até que poderia ser, não poderia? Vocês lembram quando o Raul e a Tati estiveram aqui com a gente e falaram sobre a possibilidade de fazer um curta de ficção ou um curta documentário? Então, por que não? Por que não fazer algo que está presente aí no dia a dia de vocês? Trazer alguma coisa que vocês gostem, de repente alguma festividade, o estilo musical preferido de vocês, ou então alguma história de infância, alguma história de família muito especial, algum caos que vocês conhecem, alguma lenda do lugar de onde vocês moravam ou moram. Por que não? É uma possibilidade também, não é? Eu trouxe 2 curtas para vocês hoje. Um deles eu vou conseguir passar inteiro, porque tem a licença aqui da internet. O outro eu vou passar só um trechinho, vou colocar algumas imagens e vou deixar como indicação para vocês assistirem em casa. Tudo bem? Os 2 curtas, de uma maneira bem diferente uma do outro, trazem à tona histórias de vida das pessoas que deles participam. O primeiro chama-se Detalhes e é um documentário no qual o protagonista da história vai contando a sua trajetória de vida. É uma história de superação e de descoberta de novas maneiras de se expressar. O outro tem o nome de Cine Camelô e ele é bastante curioso. Tem uma barraca na rua 25 de março, na cidade de São Paulo, mas essa barraca não vende produtos. Essa barraca vende a possibilidade de se gravar um filme ali, na hora, com cenário, figurino, coisas que eles têm ali. E nisso, as pessoas acabam trazendo histórias da sua família, lendas dos lugares onde elas moravam, coisas que elas gostam muito, e o filme vai sendo produzido, vai acontecendo ali de uma maneira muito divertida e muito surpreendente. Cine Camelô, direção Clarissa Knoll. Trechos e imagens. É que a minha tataravó, certo, é viúva. E ela morava com o filho e a filha, que eram o Severino e a Severina. Você é daqui de São Paulo? Belém. Belém? Pô, vamos fazer um filme de Belém. Para assistir, digite no Google Curtaflix Cine Camelô e aproveite. Detalhes, direção Gabriel Borda. Eu estou tetraplégico desde 1991. Numa fase da minha vida que ocorreu esse acidente, toda a minha vida estava muito ligada à liberdade e autonomia. Uma vez que eu era desenhista gráfico, gostava de praticar esporte, gostava de viajar e tinha muitos projetos de vida. E todos eles tinham a ver com liberdade física. De repente, subi numa cachoeira, uma coisa que eu gostava de fazer. Mergulhei naquela árvore, em Casimiro de Abreu, bati de cabeça no banco de areia e perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Eu não gosto de depender. E de repente a minha vida estava totalmente ligada a isso, a dependência, né? 3 anos após
o meu acidente, isso em 93 para 94, eu tive um presente de Deus que foi a oportunidade de ver um outro deficiente físico pintando com a boca na televisão. Na hora eu pedi que me colocasse na cadeira de roda, improvisamos o material todo necessário, comecei a desenhar com a boca e posteriormente comecei a pintar também. Inicialmente aquilo para mim foi apenas uma terapia, mas com o tempo fui percebendo que aquilo poderia me devolver uma autonomia e o controle da minha vida, me colocar em contato com a minha liberdade, uma coisa que eu prezava muito, né? E aquilo era um desafio todos os dias. Eu fiz a minha primeira exposição e foram surgindo outras oportunidades, me engajei em projetos que me permitiram que a minha exposição acontecesse em outros locais, e eu comecei a viajar e conhecer lugares e conhecer pessoas. Foram surgindo oportunidades para que eu pudesse compartilhar dessa minha reviravolta, né, de uma vida totalmente limitado e de repente com uma série de ilimitações baseadas, né, numa série de atitudes que eu passei a ter na minha vida. Eu até desenvolvi uma técnica que foi um presente de Deus também, né, que foi a técnica do risquismo. E o risquismo é interessante que ele consiste numa série de risquinhos que vão se montando e se sobrepondo, né, e ele vai dando todo o brilho, cor e profundidade do quadro. Um dia, 2, 3 dias, 4 dias, uma semana no quadro. E eu penso que é uma coisa chamada fidelidade em relação àquilo que eu estabeleci para sentir em relação àquela pintura. E eu costumo dizer que isso é a vida. Muitas pessoas não se dão conta que um detalhe que ela deixa passar despercebido vai fazer toda a diferença na vida dela. E eu consigo entender que hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu não meço esforços para fazer aquele detalhe, aquele esforço a mais, aquela dedicação a mais e tentar fazer o melhor, sempre. Eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu não me limito pelo fato de ter as minhas mãos atrofiadas, de estar preso a uma cadeira de roda, de depender de alguém. Eu até lembro de uma fase da minha vida onde eu sofria de depressão e eu não conseguia perceber a felicidade que eu tenho hoje. Se eu hoje tenho amigos, se hoje eu sou casado, se hoje eu tenho pessoas que me querem bem, pessoas que eu quero bem, que eu busco fazer a diferença na vida delas, é porque eu consigo ser feliz. Eu sou uma pessoa sem limite. Eu sem limite para viver, sem limite para sonhar e, acima de tudo, concretizar. Eu só tenho essa vida, eu não tenho outra. Eu só tenho esse momento para viver. E eu tento viver ele, sabe, na sua plenitude. Eu consigo sorrir, consigo falar com verdade, eu consigo olhar com verdade. Apesar das limitações, eu consigo entender que a minha vida ela é especial. E ela vai continuar sendo especial enquanto eu existir nesse mundo. E aí, o que acharam? Bom, Detalhes conta a história do Marcelo Cunha, que sofreu aí uma reviravolta na sua vida. Sem dúvida deve ter sofrido bastante, mas foi encontrando novas possibilidades, novas maneiras de se expressar por meio da pintura, certo? Eu quis trazer esse curta, além da história de superação, além de revelar pra gente o poder transformador da arte, também quis trazer como uma possibilidade para vocês pensarem aí se tem alguma história da vida de vocês que vocês gostariam de transformar num curta documentário. É mais uma possibilidade, certo?
E o Cine Camelô também traz histórias de vida, mas de um jeito diferente, bastante diferente do Detalhes, certo? Tem lá a Vera, que vai contar a lenda da Iara, referente lá ao lugar de onde ela veio, Belém do Pará. Tem a história do futebol, tem a história do camelô e do rapa, tem a história do samurai, tem a história Senhores de Engenho, que a moça vai contar lá a história dos seus antepassados, do seu tataravô, de sua tataravó, que aconteceu. E essa é mais uma possibilidade para trazer aí algo que esteja presente no dia a dia de vocês, ou que faça parte da trajetória de vocês, também brincando com essa proposta de figurino, de trazer aí essas histórias de uma forma mais irreverente, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que possa ter sido aí mais uma possibilidade na criação e na produção dos curtas de vocês. E antes de ir embora, eu quero deixar uma pergunta. Se você fosse escolher uma passagem da sua história, da sua memória ou algo que remetesse às suas raízes para fazer um filme, o que seria? E aí eu vou pedir para vocês compartilharem com a gente nas redes sociais com a hashtag ArteNaEja, hashtag SaberesEmCasaEja, ou também pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Você pode contar isso pra gente da maneira que você preferir, por meio de um relato escrito, de fotografia, ou mesmo de um pequeno vídeo que já pode aí ajudar a compor a produção final do seu curta. Tudo bem? Um abraço, se cuidem e até a próxima.